A solidão para Crisóstomo é um filho que não se tem. Aos 40 anos, o pescador decide buscar o que lhe falta. Vai encontrar no jovem Camilo, órfão de uma anã, a chance de preencher a metade vazia e em Isaura, enjeitada por não ser virgem, a possibilidade de ser mais do que completo. Com personagens tão excêntricos quanto humanos, que carregam suas tragédias com lirismo e ingenuidade, o festejado Walter Ugumani povoa o vilarejo litorâneo onde a vida é levada com singela tristeza e a esperança do amor faz surgir uma alegria pequena, mas firme, porque construída com o possível. O primeiro capítulo, gente, é fofo. É muito fofo. Porque é o que eu tinha lido dessa sinopse que tá aqui atrás, né? Que é esse homem, o Crisóstomo, que tem 40 anos, e ele queria muito ter um filho. Só que ele não conseguiu ter um filho. Ele não teve sorte com os amores dele. E aí, ele chega ao ponto de, tipo, sair pelas ruas perguntando se as pessoas conhecem algum filho pra ele ser o pai. Porque ele se sente muito incompleto. Tanto que o título do capítulo é O Homem que Era Só Metade. Porque ele acha que ele precisa ter um filho pra ele se sentir um homem inteiro. E é muito engraçado, assim. O início é até um pouco triste, porque ele fica nessa de... Ele quer ter um filho, ele compra um boneco e ele abraça o boneco, ele conversa com o boneco como se fosse o filho dele. Aí tem uma cena dele chorando com o boneco no colo. Ai, que triste, tadinho. Mas muito, muito bonito, assim, o jeito como é narrado, sabe? Que precioso. É exatamente isso, Vitória. E aí chega um ponto em que ele é um pescador, tá? Ele se senta, assim, na areia da praia e ele começa a conversar com a natureza. Que não é com Deus, é com a natureza. E aí ele fala, assim, com a natureza que ele não tem conversas com ela, mas que se ela quiser mandar um filho pra ele, ele ia ficar muito feliz. E aí ele consegue o filho dele. Achei muito bonitinho, assim, o primeiro capítulo. E aí, assim, quando ele ganha esse filho, né, ele fica, assim, muito feliz, ele sai e exibe o filho dele pra todo mundo. Aqui fala, né, que as pessoas conseguem ver que existe uma felicidade muito genuína entre esses dois e que eles ficavam tão bem juntos, né, eles eram uma família tão completa que parece que desde sempre eles eram pai e filho. Até tem uma piadinha aqui, ó, que fala, as pessoas diziam que tinham os narizes iguais e eles riam. Tipo... E aí, assim, o Crisóstomo, ele vai e encontra o Camilo, que é um jovem órfão que perdeu a mãe há pouco tempo. Os capítulos, eles são narrados a partir da perspectiva de personagens-chave na história. O primeiro capítulo é narrado pelo Crisóstomo. O segundo capítulo é narrado pela mãe do Camilo. Outro capítulo que é narrado pela Isaura, quem vai ser a mulher do Crisóstomo, mais pra frente. Isso não é spoiler, tá? Tá na sinopse. O livro, ele vai fazendo essas narrações sobre cada um deles e como eles meio que se juntam no final. Óbvio que, né, que no meio os personagens eles vão se encontrando uns aos outros e os capítulos eles vão se mesclando. E é assim, primeiramente, Crisóstomo, que personagem precioso. Eu não tenho palavras para descrever o que eu acho do Crisóstomo. Que pai incrível. Esse nasceu para ser pai. Camilo tem muita sorte de ter este pai. Eu tinha lido na live semana passada alguma coisa sobre o Crisóstomo, falado como ele saía pelas ruas procurando um filho. É tudo muito bonito, sabe? O jeito como é narrado, a coisa dele se sentir completo. E assim, ele sabe que é ele quer se sentir completo tendo um filho, sabe? Não é uma coisa que, tipo, ele fala, todo homem tem que ser pai. Não, tipo, ele queria que ele tenha um filho. Os trechos, quando ele aparece, são tão bonitos, mas tão bonitos. Tanto que, assim, ó, tem um trecho aqui do livro que não tem nenhuma anotação, que são os trechos que não tem o Crisóstomo. Porque eu pensei, tá, beleza, esse capítulo tá acontecendo, cadê o Crisóstomo? Quero ler mais capítulo que tem ele. Tem alguns trechos do livro que eu tava lendo, assim, eu fiquei, caralho, é isso mesmo? Que o Walter Ugumani, ele trata sobre homofobia, e assim, ele trata homofobia de um jeito, assim, é um tapaço na cara, tá? Eu tava lendo esses trechos e pensei, tipo, porra, será que é isso que o autor pensa? Mas foi só no início, assim, eu fiquei pensando, tipo, cara, será que o autor é assim? Será que os pensamentos que ele tem são exatamente isso? E aí, conforme você vai lendo o livro, não. Ele quer usar aquela situação, o jeito como as pessoas dentro do livro veem os homossexuais, que aqui ele está sempre chamando de homens maricas, que é muito pesado, é triste, assim, é violento. Ele vai construindo isso até chegar num momento derradeiro em que o Camilo tem esse preconceito também.
Porque ele aprendeu com as pessoas que ele conviveu, né? E falando diversos adjetivos jogados sobre homens gays, mais especificamente homens gays, tá? E aí tem um trecho, gente, lá na finaleira do livro, o Crisóstomo conversando com o Camilo, falando que, tipo, Antonino é o jovem homossexual que aparece por aqui. E o Camilo tem preconceito, e aí chega um momento em que ele percebe que esse preconceito, ele é ruim e machuca as pessoas dizendo coisas X, que eu não vou dizer aqui. O Crisóstomo conversa com ele, falando que Antonino, ele pode ser um pouco diferente, né, das pessoas que o Camilo conhece, mas ele continua sendo um ser humano e ele precisa tratar ele com respeito. Mas o jeito como isso é narrado, é de um jeito tão bonito, que chega ao ponto do Camilo pensar, tipo, poxa, tipo, meu pai tá certo, assim. E aí o Crisóstomo conversa com ele e diz assim, olha, você precisa sempre dizer a verdade e você pode confiar em mim. Você pode dizer tudo que você quiser dizer pra mim e eu vou tentar te ensinar o máximo que eu puder. E a partir do momento que a gente não tiver essa conexão, não tiver essa verdade entre a gente, cada vez que essa falta de conexão acontece, eu morro um pouco. Mas o jeito como... Gente, assim, ó, eu tô falando com palavras que não são... Não condizem com o jeito como é escrito no livro, sabe? Aqui, ó. Ai, isso aqui eu achei tão bonito. Isso não é spoiler, tá? Crisóstomo abraçava o Camilo, beijava-lhe a testa e dizia-lhe: nunca tenhas vergonha de sentir medo ao pé de mim. Ao pé de mim, pode sentir tudo o que sentires. Pode dizer-me o que souberes e quiseres, e pedir-me o que precisares. Se tiveres vergonha, fazes de mim um pai horrível e mata-me um bocadinho. Porque em vários momentos do livro, afeto e também dos sentimentos dos homens, eles são retraídos. A gente sabe, né, como a nossa sociedade é. Que o homem não pode chorar, o homem não pode sentir. E aí é por isso que ele fala isso, ó. Ao pé de mim pode sentir tudo o que sentires. Porque ele vê que o Antonino, ele chora e ele acha isso ruim. Só que aí o pai dele explica, tipo, não, você pode sentir isso, sabe? Você não precisa ter vergonha dos seus sentimentos. Você não tem que ter vergonha de falar as coisas pra mim. A gente precisa ter essa verdade. Eu achei isso tão bonito, tão bonito. Poxa, Crisóstomo, tu é um personagem assim, ó. Ai, te amo, Crisóstomo, te amo. Lá pela página 184, 185, que existe uma reunião familiar entre todo mundo e que eles realmente... E olha assim, todo mundo são tipo de lugares diferentes, sabe? Eles estão ligados como uma família, mas eles não têm necessariamente laços sanguíneos, assim. São laços por conveniência, por casamento, etc. E quando tem essa reunião de todo mundo, que existe coisa de que todo mundo ali é igual. Obviamente, todo mundo é diferente, mas naquele momento todos ali estão como uma família. Cada um tem suas diferenças, mas isso não quer dizer que todos não devem ser respeitados. Leia esse livro, tá? Leiam. Porque, olha, é isso. É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Eu só não dei 5 estrelas porque tem uns capítulos aqui no meio, eles são importantes pra narrativa, não são pra jogar fora, mas eu pensei, ai, não tem interesse. Tem outros personagens que eu quero ver mais, ler mais do que esses que eu estou lendo no momento. Mas só por isso mesmo. O livro vale pelo Crisóstomo. Se todos os pais fossem como Crisóstomo, o mundo seria melhor. Ah, uma coisa. A escrita do Walter Hugo Mãe, ela é um pouquinho complicada. Vou deixar isso bem claro, assim. É uma escrita um pouquinho complicada porque o jeito como ele escreve, você tem que às vezes parar e analisar exatamente o que ele tá dizendo. Até por isso que eu dei um tempinho, assim, entre uma pausa e outra, porque pensava, tipo, poxa, esse livro ele é mais denso, assim, de ler, sabe? Ele não é tão tranquilo de ler quanto os que eu estava lendo no momento. Então eu pensava, pô, vamos deixar um pouquinho parado e tal. Mas eu acho que é uma história que funciona muito mais se você não fizer uma pausa entre um pedaço dele e outro.